Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória nos conduz. Não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, prevalente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutando no Senhor, mostrará o seu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e verás o vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idome do valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil ou terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Abre a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1, e nós vamos ler alguns versículos para a glória de Deus. Jó, capítulo 42, versículo 1, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece os meus conselhos sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou lhe perguntar, e você me responderás. Mas os ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, porque isto menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e nas cinzas. Esse versículo fala sobre arrependimento. A Bíblia fala que onde há arrependimento, há perdão. Deus, ele perdoa aqueles que verdadeiramente quebrantam o seu coração e se arrependem do que faz.
né? Nós podemos ver grandes homens que estão citados na Bíblia Sagrada, que foram grandes homens de Deus, mas cometeram erros. Eu posso citar aqui um homem que na Bíblia foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de Davi. Davi foi um genocida. Davi tinha sangue na mão. Davi tomou a mulher do seu próximo para si. Davi, ele era um homem cabeça quente, não pensava antes de tomar atitudes. Aí você me pergunta, por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, tendo essas atitudes? Eu quero falar para você neste dia. Não é o erro de Davi que fez ele se tornar um homem segundo o coração de Deus. Pelo contrário, ele pagou muito caro pelos seus erros. O erro que ele cometeu foi tão grave que respingou na sua família. Se você ler as passagens da Bíblia, ele foi um homem que teve a sua família praticamente destruída. Mas o interessante é que esse homem foi segundo o coração de Deus, não pelos seus erros, pelos seus méritos. Foi porque ele se arrependia. Quando ele entrava na presença de Deus, ele deixava o seu reinado de lado. Ele esquecia que ele era rei e se prostrava diante dos pés do Senhor Jesus. Foi por isso que Davi foi um homem segundo ao coração de Deus. Nós vemos um homem que também foi íntegro, mesmo passando por dificuldades, passando pelo teste de fogo. Nós vemos também Davi. Nós vemos também José. José foi um homem que passou pelo teste de fogo. O que é teste de fogo? Se eu passar pelo que o Davi passou, meu irmão, eu acho que eu não conseguiria sobreviver à metade. Mas com a vontade de Deus, ele seguiu firme no propósito e virou governador do Egito. Eu estou dizendo aqui, meu irmão, que dificuldades nós vamos passar, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. É uma pandemia de coronavírus, desemprego assolando a nossa nação, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Como Deus operou na vida de José. José era um homem, um menino temente a Deus e obediente aos seus pais. Mas Deus lançou uma situação que às vezes, se fosse nós ia questionar o trabalhar de Deus. Mas Davi não. Davi não questionou o trabalhar de Deus. Ele simplesmente obedeceu o seu pai, foi até o fundo do poço. Mas Deus já tinha um propósito maior, que era salvar a vida do povo de Deus naquele momento de seca e de fome. Deus tem uns meios de trabalhar que às vezes nós não entendemos. Deus tem meios para trabalhar que às vezes nós achamos que é equivocado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito maior. Tudo tem um propósito maior debaixo dessa terra. Se nós estamos vivendo essa pandemia de coronavírus, é porque Deus tem um propósito maior. Deus tem um mover diferente do que o nosso. Às vezes nós pensamos que é o fim, mas não é o fim. Essa doença não veio para destruir, sim para corrigir.
Como eu sempre digo, Deus tem o seu meio de trabalhar que às vezes nós não entendemos. Mas que nesse dia de hoje nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo. E que nós possamos entender que isso não é o fim. Que isso não veio para a destruição. Por causa dessa doença, muitas famílias estão se aproximando. Por causa dessa doença, muitas famílias estão se juntando novamente. Meus irmãos, é tempo de juntar os pés e cremos na vitória pelo Espírito Santo de Deus. Amém.